Walking Dead em estilo oriental. Bora pra resenha. Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu, Thiago Oliveira. E eu, Milton Alexandre. Estamos aqui para mais uma resenha no Papo Nerd e para falar sobre a nova série de zumbi que saiu na Netflix. E o nome é Zero Dead. É isso aí, ele quis dizer All of Us Are Dead. All of Us Are Dead. Bom, então hoje nós conversaremos sobre essa série, que é uma mistura de Guerra Mundial Z com The Walking Dead. É mais um sucesso norte-coreano aí que a Netflix acertou em cheio em trazer pra gente. Pode-se dizer que é um dorama, né? Como o pessoal popularmente chama os dramas lá, mais pro lado do Japão, né? Mas também não deixa de ser. E é legal que essa série ela é baseada numa webtoon, ou seja, uma história em quadrinhos digital, né? Com algumas procuraram se manter o mais fiéis possível, né? Essa história em quadrinhos, com algumas mudanças, óbvio, né? Que o autor julgou ser necessário, mas ela tá aí, é a terceira série de língua não inglesa mais vista na Netflix. No top 10 ela tá em 8º lugar, já prestes a ultrapassar, se não me engano é a 5ª parte de La Casa de Papel e a segunda temporada do Bruxão, The Witcher. E o que é bacana é que está se tornando cada vez mais comum séries de outra origem, né? De outro país. Por exemplo, a gente teve La Casa de Papel, que foi uma novidade. Tivemos Round Six. Foi um estouro, que né? foi um marco, né, na história das séries da Netflix. E tem muita coisa saindo, né? Que a gente pode até não lembrar agora, Sim, inclusive coisas que estão para sair, séries, filmes, que fazem com que esse mercado ele saia um pouco da língua inglesa, né? Que saia um pouco ali dos arredores de Hollywood, Estados Unidos e assim vai. Sim, eu acho isso interessante, que é até uma oportunidade assim, é um outro nicho de mercado que a gente acaba conhecendo, né? Exatamente. Que são coisas que até podem estar já há muito tempo lá fora, mas que a gente não tinha acesso antes. Faz todo sentido. Né? E é bom pra gente poder conhecer, que a gente saia um pouco daquele nosso mundinho que só Da nossa bolha. Estados Unidos que produz coisas boas. Exatamente. Né? E não é nada disso, né? Como vocês podem ver, né? Inclusive, eu vi recentemente novamente o Guerra Mundial Z e tem umas similaridades muito interessantes. Falando sobre a série agora, a série traz uma visão diferente dos zumbis, né? Um pouco mais parecida com Guerra Mundial Z. Não é tão... Os zumbis eles não são tão lentos e tão burros quanto em The Walking Dead. É um zumbi com reações, né? Inclusive com traços humanos. E aí vai um leve spoiler se você não assistiu, cuidado. A gente vai ter alguns spoilers aqui no nosso episódio, né? Então, nessa série tem um zumbi mais à la Guerra Mundial Z e esse zumbi que acabou não sendo totalmente infectado. Vamos dizer que é um zumbi assintomático, né? Por falar em pandemia. E assim, eu vi uma coisa interessante, uma curiosidade, no caso essa reação quando a pessoa é infectada, da forma como eles, né? Que vai mais um spoiler, quando eles estão se transformando em zumbis, né? Aquele movimento corporal, toda aquela coreografia, vamos dizer assim. Isso foi uma decisão, se não me engano, do diretor da série, que ele quis fazer isso como uma forma de tornar a coisa um pouco mais assustadora, entendeu? Legal. E é bem parecido com Guerra Mundial Z. Sim, esse movimento de transformação. Não me recordo se são todos os zumbis que fazem isso em Guerra Mundial Z, mas teve aquela cena marcante onde o ursinho da criança, da filha do Brad Pitt, conta até 12, se eu não me engano, e o zumbi ele foi mordido e está se transformando, né? A pessoa foi mordida e está se transformando. E aí ele faz esses movimentos de contorcionismo, né?
E para entrar nessa série tem que ter, no mínimo, alongamento e flexibilidade. Foi um dos pré-requisitos para eles chamarem Bom, mas as pessoas. se bem que aquele pessoal lá de lá, eles já nascem praticando artes marciais, né? Então eles têm essa... né? Não é China, não. Não, mas tudo lá. Mas tem lá um pezinho lá também. Artes Tem, né? marciais engloba todo aquele Todo o pedacinho, povo né? asiático agora pratica artes marciais. Todos, com certeza. Entendi. E a série, ela tem um pouco disso. A maioria deles são adolescentes, então facilita, né, essa flexibilidade, mas esse fato é muito interessante que o Milton citou. E realmente deixou a série mais empolgante, quando a gente começa a ouvir aqueles estralos, né, aqueles barulhos de ossos, parece que quebrando, e os zumbis se transformando, realmente dá uma sensação de vai dar merda. E por falar em adolescente, uma outra curiosidade. A maioria dos protagonistas, né, eles representam, as pessoas que estão lá no ensino médio, então seriam adolescentes, né? Mas na verdade a maioria deles, quando a série foi gravada em 2020, todos eles já tinham 20 anos, alguns até mais, com exceção da presidente, que na época ela tinha 18 anos e ela realmente estava frequentando o ensino médio. Né? Olha que legal. Ou seja, ela só trocou de uniforme, né? E a série retrata um pouco desse mundo dos adolescentes, esse bullying que eles sofrem. E, inclusive, parece que é muito comum na Coreia do Sul, me corrija se eu estiver errado, salvo engano, o histórico de mortes lá é muito maior por suicídio do que por qualquer outro motivo. E é um dos motivos que a série retrata ali, que é as pessoas estão querendo se matar por conta do bullying. Inclusive, faz um paralelo ali, enquanto tá todo mundo ali passando por essa epidemia, se transformando, tem gente ainda se preocupando com detalhes pessoais, como o seu vídeo viralizando, né, na internet, da moça lá que quer se matar e acabou depois, um leve spoiler, se transformando em meio humano, meio zumbi. E, inclusive, aproveitando esse gancho, o que você acha desses semi-super-heróis aí? Então, isso é uma coisa que, para mim, pelo menos, ficou meio um pouquinho mal explicado, né? Qual o motivo da pessoa ficar nessa condição? Eles dizem que eles têm os combatentes, né? O organismo que não reage, mas realmente ficou... Então, uma coisa, sei lá, ficou meio assim, no ar, né? Sim. De repente isso pode até servir como um gancho para uma segunda temporada, embora não esteja nada confirmado, mas de repente, se houver uma segunda temporada, eles podem dar uma maior explicação quanto a esses personagens, né? Os que sobreviveram. Sim. Né? Como que vai ser daqui para frente. Exatamente. Né? Como que é eu esqueci como o rapaz chamava, era Zumbi Mano, alguma coisa assim. Eu também não lembro do termo agora. Ele chamava, ele brincava, porque a presidente foi a primeira ali entre eles a ser um meio humano, meio zumbi, né? Teve aquele rapaz que praticava bullying com outros, né? Que até jogou do prédio o filho do professor, que foi o que acarretou tudo isso. Vamos por partes, então, né? Como diria Jack Stripador. Então, o que aconteceu? A presidente, que era essa moça, que era muito dedicada, era muito preocupada com suas notas na escola e tudo mais, mais um paralelo que eles fazem com a vida real ali, né? Que eles estão preocupados com detalhes pessoais. E aí, essa foi a primeira zumbi humana entre eles. Quem foi que contaminou ela foi o rapaz que praticava bullying, que foi o primeiro zumbi ali humano, né? Zumbi humano. Que foi, inclusive, foi numa luta corporal com um dos protagonistas, né? Que é o nosso principal. Eu esqueci o nome agora, o editor vai nos ajudar nesse momento. E outra, galera, nos perdoem, mas são nomes muito complicados. Exatamente. São nomes, né, da cultura lá, asiática e tal. Então, é o nome... Inclusive, o nome da série não é asiático, mas já não foi favorável. Sim, tanto é que o nome é o Eros nem Dead. traduzir. Inclusive, até pelo título, em original em inglês, óbvio,
já dá um indicativo que é pra gente não se apegar muito aos protagonistas, né? Exatamente. Porque traduzindo literalmente, todos nós estamos mortos. Exato. Então quer dizer, alguns, ou lá vai outro spoiler, alguns dos protagonistas acabam se ferrando também. Né? Exatamente. Então, assim, como a gente falou, é uma mistura de The Walking Dead com Guerra Mundial Z. E Game of Thrones também, né? Que mata todo mundo. Também. Um outro spoiler aí. Esse rapaz que pratica bullying, ele era um dos que atormentava o filho de um professor dessa escola. E esse professor da escola, cansado de ver o filho sofrer, de ver o filho passar por tudo isso, inclusive tentar se matar, esse foi o estopim. Ele criou um vírus, esse professor era um cientista lá, muito inteligente, ele criou um vírus para que o filho dele não sofresse mais Isso, tanto mas bullying ele assim, começou né? com ratos, né? Sim, foi com rato. Que as presas reagissem aos predadores, não tivessem medo, né? Então ele usou isso na ideia de que o medo seria extinto, né? E a pessoa ou o ser que obtivesse esse vírus seria uma pessoa muito corajosa e talvez até forte, né? Inclusive uma outra curiosidade, né? Você notou que o único animal zumbi que aparece na série toda foi esse rato aí, né? Mais nenhum. Exatamente. Né? Até o momento, nessa primeira temporada, só esse rato. Inclusive foi o que ocasionou a sequência de mortes na escola das estudantes, que inclusive foi a que participou do Round 6, não foi? Essa que foi mordida pelo rato? Não é essa. Não é essa? A do Round 6 é aquela que ninguém da turma gosta dela porque ela ficava humilhando o outro carinha que morava na favela, coisa e tal. Ah, É ela? aquela lá, ela. Que ela tá diferente, entendeu? Ela tá ruiva, né? Isso, ela, inclusive eu tava lendo algumas coisas, ela era uma atriz muito popular lá na Coreia. E ela, para quem não lembra, em Round 6, era aquela jogadora 240, a que perde de propósito na partida de bolinha de gude. Entendi. Entendeu? Legal, interessante. Então eu confundi aqui as atrizes. Confundiu. Porque também todos eles, né? São parecidos, né? A estudante vai lá no laboratório, acaba sendo mordida pelo rato. O rato que já estava com esse vírus que o professor criou. Inclusive, nessa época, eles têm uns pulos, né, na linha do tempo. Nessa época, o filho já estava morto e o professor estava passando por esse processo. Ele estava, inclusive, reagindo de uma forma bem, parecia psicótica na sala de aula, enquanto uma aluna sofria bullying na frente dele e parece que ele associava com o filho dele, né? Então, depois de tudo isso, que o filho sumiu, que o professor foi acusado, eles até explicam mais pra frente na série, o professor foi acusado, né? Por que o filho sumiu, por que o filho, né, se matou ou morreu, enfim. Tem esse salto na linha do tempo e aí acontece isso, que a moça é mordida, né? A estudante é mordida e acontece esse caos na escola. Escola, inclusive, vai mais uma curiosidade. Hoje eu tô o cara das curiosidades, hein? Eu acho legal esse tipo de coisa às vezes. Aquele prédio da escola foi construído especialmente para eles filmar nessa série. Olha que legal. Outra Né? informação interessante. O Milton, ele lê bastante, ele gosta de coletar informações. Isso enriquece o nosso episódio. Aqui a gente então tá desmembrando um pouco de tudo que a gente viu na série. No fim, a série traz um pouco desses assuntos pessoais, a preocupação com o vestibular, a pressão dos alunos na escola, o bullying, né? Funciona como uma crítica social, né? Exatamente. Inclusive, como eu citei anteriormente, parece que é muito comum os adolescentes se matarem por conta do bullying e muito mais, enfim. É complicado, né? É um tipo de assunto que aí leva a uma série que traz uma ficção. Falar sobre isso é porque a situação tá gritante mesmo, né? É porque realmente é como Não Olhe Pra Cima.
Não Olhe Pra Sim, Cima sim. é um filme de ficção ali, onde eles estão trazendo um assunto totalmente aleatório, onde os seres humanos vão ser extintos, mas eles estão ali o tempo todo apontando crítica. Claramente atual, né? Isso aí Exatamente. mexeram com os políticos aí que acontece, né? No mundo Exatamente. inteiro praticamente. Né? Exatamente. Inclusive já falamos de Não Olhe Pra Cima. Prometo que é a última curiosidade que eu vou contar aqui, mesmo porque eu não lembro de mais nenhuma. Aquele beijo que tem entre a presidente e um dos protagonistas, né, que é um nome complicado como sempre, foram feitos nada mais, nada menos do que 17 takes para chegar naquela... Exato. Vamos Mas dizer, existe um porquê, né? Sim, sim. Segundo a entrevista lá da atriz, que é a presidente, ela disse que ela fechava os olhos na hora de beijar o rapaz e não acertava os lábios dele, né? Muitas vezes também caíam na risada, coisa e tal. Essas palhaçadas que devem acontecer na hora da gravação, né? E é coisa também de adolescente, né? De Sim, quem não tem muita maturidade e aí reage assim com uma situação de romantismo, né? De romance. Bom, no fim é isso. A gente deu um pouco da nossa opinião misturado com fatos e curiosidades sobre a série. Eu espero que vocês tenham gostado. A nossa resenha de hoje então foi sobre 000. All of us are dead. Eu espero que você tenha gostado. Comenta aí o que você achou da série. Se você valeria, ou se a gente transformasse, a gente gosta de pensar, se essa série fosse transformada em um filme, valeria o ingresso inteiro ou só meio ingresso? Eu pagaria inteiro. Sabendo do que a gente sabe hoje, a gente sabe que a série é muito boa, que prendeu a gente. São episódios grandes, isso é muito legal. Tem gente que não gostou, tem gente que comentou comigo assim, eu achei que ficou cansativo, massivo, maçante, né? Mas eu achei que foi realmente interessante. Eu gosto de séries com episódios maiores. E é isso. Se você gostou, comenta aí. Eu sou suspeito de falar porque, assim, tudo que envolve zumbis, eu tenho um fraco, entendeu? Eu gosto de filme, série, tudo que envolve zumbis, games. Exatamente. Então, talvez isso tenha despertado um pouco a minha atenção, um pouco a mais Exato. esse fato. Inclusive, se sua namorada estiver assistindo esse vídeo, vista-se de zumbi se você quiser atiçá-lo um dia para esquentar sua relação. Boa ideia, boa ideia. Não tinha pensado nisso. E lembrando, vocês estamos no Instagram, @PapoNerdYT. Segue a gente lá, vocês vão gostar das postagens lá. Perfeito. Gente, eu encerro por aqui. Obrigado pela sua presença. Irmão, é a sua finalização. É isso aí, a gente agradece a sua preferência, a sua audiência e principalmente a sua paciência. Até a próxima. A gente se vê no próximo episódio. Um beijo, um abraço e até mais.